Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Vou trazer aqui hoje mais uma palavra que se encontra no Salmo 64. Vamos ler. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram assim a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em maus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem digações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e profundo o coração. Mas se Deus disparará sobre ele uma seta e de repente ficarão feridos, assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Todos os retos de coração se regozijarão. Louvado seja Deus. Aqui é um salmo de súplica de Davi. E aqui ele espera que o Senhor conceda, a sua oração, o seu pedido do seu coração, o que ele deseja, o que ele almeja, pelo que ele está passando nesse momento, Porque aqui diz assim no versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Aqui então ele está pedindo para que Deus escute a oração dele e venha livrar ele do horror do inimigo dele, do que horrivelmente o inimigo dele está tramando e está querendo fazer contra a vida dele. Louvado seja Deus. Aí o versículo 2, 3 e 4 diz assim: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como a espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, dispararam sobre ele repentinamente, não temem. Afiaram a língua, ficam tramando mal, desejando mal. E quando se afia a língua, não se está só. Se tramam com outras pessoas, se aconselham com outras pessoas, o mal contra aquele outro ser. Aqui, no tempo de Davi, tinha muitas guerras, que eles guerreavam. Então, os reis lutavam contra as nações para destruir. E só quem podia proteger verdadeiramente, era Cristo Jesus. Tinha grandes guerreiros, lutadores, mas se Deus não estivesse à frente, haveria destruição. Porque com certeza, claro, tem sempre tem que vencer, Ou A ou B tem que vencer. Mas aqui no caso, quem estiver na vontade de Deus, quem estiver na presença de Deus é quem vence, independente do tamanho do outro exército. Deus quem faz a obra e Deus quem ajuda. Louvado seja Deus. Aí firmam em mau intento, falam de armar laços, secretamente dizem: quem nos verá? Louvado seja Deus. Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir até o íntimo de cada um e profundo coração. Quem nos verá, Aqui a gente já dá para entender que não conhecem Deus, Não temem, o seu poder, porque Deus nos vê, independente de onde estejamos, do que estejamos fazendo. Na verdade, Ele não só nos vê, como Ele conhece os nossos pensamentos. Louvado seja Deus, porque Ele conhece o mais íntimo e profundo do nosso ser. Aleluias. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente porque pode tudo, além do que podemos imaginar, além do que podemos querer, Deus, Ele pode. Onisciente porque é conhecedor de todas as coisas, o hoje, o amanhã, o futuro, e nós mesmos, Ele nos conhece de uma maneira linda e profunda que nem nós mesmos nos conhecemos e sabemos, o tamanho da nossa força, a nossa capacidade, louvado seja Deus. E
onipresente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Se estou aqui, estou pedindo por uma pessoa lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, seja onde for, no outro lado do mundo, Deus está lá presente. Então, através da oração do justo, como diz a palavra, Deus nos ouve, Deus nos atende. Então, pela sua onipresença, Ele age aqui como age em qualquer outro lugar. Se assim a gente cremos, né, verdadeiramente, e através da oração Deus faz a obra, Deus muda situações, muda quadros e quebra, né, o agir de Satanás. Ele quebra cadeado, né, de faz laços no nome do Senhor Jesus. Se assim verdadeiramente creamos no seu agir. E não importa o lugar, importa que estejamos buscando o Senhor e acreditando nos seus feitos. Aí o versículo 7. Mas se Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos, assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo, todos aqueles que os virem fugirão. Aqui é onde Deus já começa a trabalhar, através da oração do seu servo, que Deus confunde, né? Então, como teve guerras, né, que os próprios inimigos lutaram contra eles mesmos, né, se confundiram e começaram a lutar contra eles mesmos, e eles mesmos se derrotaram, como diz aqui a palavra, né, eles mesmos. Mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Eles mesmos, né, Deus fere através dessa seta, e assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão. Então tudo o que desejou de mal, tudo o que planejou, vai cair contra eles mesmos, porque Deus livra os seus, e o mal que nós desejemos ao outro, o outro nos deseja, voltará para si mesmo, porque Deus é Deus fiel, e se a gente clama e crê, Ele faz a obra, principalmente quando a gente não deseja mal, quando a gente pede e entrega nas mãos do Senhor Jesus, porque quando nós vamos agir por nossas próprias mãos, nós falhamos, né? Nós não temos a sabedoria, o entendimento de Cristo Jesus, porque nós não conhecemos o coração do outro, não conhecemos a dificuldade do outro, não conhecemos realmente o que Ele deseja fazer contra as nossas vidas, e Deus sabe. Deus conhece o ponto fraco, Deus conhece o ponto forte, então Deus vai diretamente, né, no local certo, vai agindo com poder, com autoridade, e desmancha tudo, desfaz todos os planos, né, do inimigo contra as nossas vidas, do inimigo contra os nossos lares, contra as nossas famílias. Louvado seja Deus. Por isso que é muito importante a oração, muito importante buscar a Deus, porque através da nossa oração, né, Deus dá livramento a nós, como dá livramento a nossas famílias e a quem nós, né, apresentar ao Senhor através da nossa oração. Então Ele cuida de cada um, né? Ele faz a obra porque Ele é fiel, Ele é perfeito. Nós quem somos falhos, quem somos pequenos, e deixamos de buscar o Senhor Jesus, deixamos de agradar a Ele, fazer a vontade dEle. Louvado seja Deus. Que possamos verdadeiramente orar com o coração, orar com o seu anseio, com o que você deseja, com o que você necessita, e principalmente para a vida dos outros, né? Porque tem muitas pessoas passando por situações muito difíceis. É tanto que a palavra de Deus diz assim que pedis e não recebeis porque pedis maus. Louvado seja Deus. Pedis para o seu próprio benefício, né? Então, louvado seja Deus. Deus não se agrada quando a gente pede só para nós mesmos, né? Conforme a gente ora, Deus já vai fazendo, né, para a nossa vida. Como a passagem de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então é quando ele estava orando pelos outros. Louvado seja Deus. Então, no momento em que a gente ora pelos outros, que entrega a situação do outro nas mãos do Senhor Jesus, apresenta ao Senhor, então ali ele já, enquanto cuida, né, do que o outro necessita, ele também vai cuidando das nossas coisas, das nossas necessidades, né, do que estamos passando, independente do que seja, se é na área espiritual, aleluia, se for na área que precisamos de um trabalho, louvado seja Deus, então Deus provê tudo, né. Se for na área da doença, Deus chega com sua misericórdia e com sua paz. E o 9 e 10 diz assim, o versículo: E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos,
O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Então, né, o justo se alegrará no Senhor e passar a confiará cada vez mais do Senhor pelos seus feitos, os seus atos. Louvado seja Deus. Porque a gente vai regozijar de alegria, né? E ao mesmo tempo a gente vai transmitir para o outro, né? Falar dos feitos de Deus, o que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele tem, de que Ele tem nos livrado, através da nossa oração. E a partir daí a gente vai testemunhando e outras pessoas vão vendo, né? E acreditando e passando a buscar Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esse salmo é um salmo muito maravilhoso, onde Davi suplica, né, pela vida dele e pede socorro por causa dos inimigos, né, que estão contra a vida dele, armando laços, né, com palavras de maldade, com palavras contrárias à vida dele. Mas como ele sabe que tem um Deus justo, um Deus que pode todas as coisas, então ele começa a clamar. Então ele vai apresentar ao Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos numa dificuldade, numa situação difícil e nós esquecemos de Deus, ficamos tão atribulados, atormentados, que nós queremos passar para outra pessoa, né? Às vezes contamos a nossa mãe, o nosso irmão ou uma pessoa da igreja, esquecemos que quem verdadeiramente pode fazer por nós é Cristo Jesus. E muitas vezes tem coisas que nós temos que apresentar somente a Ele, né? Não devemos contar para ninguém, e sim para Cristo Jesus, porque Ele quem vai resolver, é Ele quem vai fazer, independente do que seja, independente da situação. Por isso temos que buscar Ele, entregar nas mãos dEle e confiar verdadeiramente. Louvado seja Deus. Então que nesta noite, né, independente do momento que você venha escutar esta palavra, louvado seja Deus, você venha buscar Jesus. Dependendo da situação que você esteja passando, venha clamar por Ele, venha pedir socorro a Ele. Venha falar dos seus anseios, do seu desejo, da sua dificuldade, que orar é contar o anseio do seu coração, é contar a situação que você está vivendo, as perseguições que você está passando, o sofrimento no lar, as angústias, as dúvidas. Louvado seja Deus. E muitas vezes até por falta de dinheiro, então você apresenta a Deus para que Deus venha abrir uma porta, né? E tenha propósito com Deus, né? Venha escolher um momento no seu dia a dia para que tenha essa intimidade com Ele, né? Venha ler uma palavra, venha louvar, né? Louvado seja Deus e venha orar verdadeiramente na presença dEle, venha buscar, porque Deus se agrada dos que te buscam. E sem falar que quando estamos na presença dEle, independente do que estejamos passando, Deus vai nos passar paz, vai nos passar a tranquilidade, vai nos fortalecer. Então não tem nada melhor do que estar na presença dele. O lugar certo é estar com ele. Louvado seja Deus. Então que possamos, né, nos direcionar a ele cada dia mais, né, pedir direção a ele, buscar, pedir para que nos livre, né, de todas as setas do inimigo, venha nos, louvado seja Deus, venha nos proteger, porque só ele pode fazer isso por nós. Amém? Que todos tenham uma vida na presença de Deus com paz e com saúde. Fiquem todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo.